Boa noite. A igreja está cantando muito bem nessa noite. Nós vamos continuar o nosso estudo da semana passada. Na semana passada nós iniciamos a reta final da carta de 1 Pedro. Então hoje nós vamos finalizar essa carta. Nós vamos estudar os últimos versos dessa carta, cujos quais nós iniciamos na semana passada. E para nós fazermos a leitura desse texto, eu vou pedir para que você se coloque em pé. Vamos ler do versículo 5 até o final, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5 até o final. Diz assim a palavra do Senhor: Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outro sim no trato de uns para com os outros. Cingindo-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que os sofrimentos iguais aos vossos estão cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelo século dos séculos. Amém. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo, que esta é a genuína graça de Deus, nela estai firmes. 13. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz a todos vós que vos achais em Cristo. Vamos nos dirigir a Deus em oração mais uma vez, rogando direção para esse estudo. Nosso Deus, nós rogamos ao Senhor que trabalhe em nossos corações nessa noite. Que a sua palavra possa nos transformar, que nós possamos consagrar as nossas vidas diante do seu altar, que nós possamos, ó Deus, ser transformados pela tua palavra. Também rogamos a ti que haja salvação na sua casa hoje, ao termos pessoas aqui que não conhecem o Senhor como Salvador. Nós rogamos ao Senhor também que haja quebrantamento, havendo corações endurecidos. Rogamos também, ó Deus, que as crianças lá no culto infantil possam ouvir o teu evangelho e também entregarem as suas vidas ao Senhor. Agradecemos pelo culto até aqui e pedimos a tua direção para o culto até o seu final. Porque é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Podem se assentar? Como eu disse na semana passada, esse é um texto muito rico da palavra de Deus. É um texto que trata sobre crescimento espiritual. Creio eu que esse é um assunto da sua extrema importância, é do seu extremo interesse. Você certamente quer crescer espiritualmente. Na semana passada eu disse que essa é uma evidência de um coração regenerado, de uma salvação regenerada. E para tratar sobre esse assunto de crescimento espiritual, o que Pedro faz aqui? Pedro apresenta uma série de atitudes que são necessárias para que haja o crescimento espiritual. Irmãos, é importante nós desmistificarmos esse assunto de crescimento espiritual. É importante nós tratarmos o crescimento espiritual como ele verdadeiramente é apresentado nas Escrituras. Muitas pessoas olham para o crescimento espiritual como resultado de uma experiência mística. Alguns acham que é uma experiência transcendente, que é algo sobrenatural no sentido de experiências, muitas delas que nós nem conseguimos explicar, e isso vai levar então o cristão a crescer espiritualmente. Mas nós já dissemos na semana passada, vale ressaltarmos mais uma vez que crescimento espiritual é resultado de trabalho. É fruto de exercitar-se na palavra de Deus. Crescimento espiritual não é algo contemplativo. Não é algo que você simplesmente senta e fala, agora eu estou esperando crescer espiritualmente.
Agora eu estou esperando que Deus me faça crescer espiritualmente. Não, crescimento espiritual não funciona dessa forma. Crescimento espiritual é resultado de trabalho, e sabe de uma coisa, irmãos? Trabalho duro. Muito duro. Você não cresce espiritualmente sem esse trabalho duro. Quer alguns exemplos? Por exemplo, fazer um discipulado ajuda a um crescimento espiritual? Com certeza ajuda. Mas somente o discipulado não é suficiente para você crescer espiritualmente. Quer um outro exemplo? Vir aos cultos ajuda no crescimento espiritual? Com certeza. Vir aos cultos é essencial para você crescer espiritualmente. Mas somente isso fará de você um cristão maduro? Você pode estar aqui fisicamente, mas a sua mente está longe daqui. Você pode estar aqui fisicamente, mas não está aprendendo a palavra de Deus como Deus manda que você o faça. Então, simplesmente vir aos cultos ajuda no crescimento espiritual, mas por si só não é suficiente para te desenvolver uma vida espiritual saudável. Um outro exemplo, trabalhar na igreja ajuda no crescimento espiritual? Com certeza. Quanto mais você se envolve nos ministérios da igreja, quanto mais você trabalha, quanto mais você se coloca como voluntário para ocupar determinadas posições e funções, o serviço na vida do cristão, com certeza, leva o crente a ter um crescimento espiritual. Força o cristão a buscar esse crescimento espiritual, mas certamente também, somente trabalhar na igreja não é suficiente também para te fazer crescer espiritualmente. Mas, então, do que nós precisamos para crescer espiritualmente? Do que nós precisamos para crescermos espiritualmente? Alguns anos atrás, eu preguei uma série aqui na igreja chamada Crescimento Espiritual também, e eu sempre iniciava minhas pregações citando a seguinte declaração: o crescimento espiritual ocorrerá somente quando escolhermos crescer. Se não fizermos essa escolha e perseverarmos nela, jamais cresceremos espiritualmente. Quantos aqui lembram dessa declaração? Alguns lembram. Ou seja, o que essa frase, o que esse texto, essa declaração está dizendo? Ela fala que o crescimento espiritual é resultado de uma decisão consciente, ou seja, você não usa a emoção, você usa a sua razão. Você tem que tomar a decisão de crescer espiritualmente. Você tem que tomar a decisão de sair de um patamar de mediocridade espiritual e de inutilidade espiritual, para então você falar: não, chega, não quero mais viver nessas condições, a partir de agora eu quero crescer espiritualmente. Mas quando você toma essa decisão, quando você faz essa escolha, você também tem que perseverar nela, todos os dias. Porque se você não perseverar nessa decisão, você jamais crescerá espiritualmente. Nunca. Você precisa exercitar isso todos os dias. Você precisa consagrar a sua vida todos os dias. Você precisa buscar o crescimento espiritual todos os dias. Não uma vez por mês. Por isso que é importante você estar nos cultos recorrentemente. Quando os cultos são apresentados, você deve estar. Porque não é suficiente, certamente, uma vez por mês você ouvir uma pregação e falar: estou equipado suficientemente para o mês. Até porque, até com comida, você não come uma vez por mês, né? Comemos mais, no mínimo 3, alguns 4, 5, 6, alguns até mais, né? Mas nós precisamos nos alimentar para nos mantermos em pé fisicamente. Irmãos, nós precisamos nos alimentar e nós precisamos nos exercitar na palavra para nos mantermos em pé também espiritualmente. Agora, enquanto você não levar o assunto de crescimento espiritual a sério na sua vida, você não vai crescer espiritualmente. Enquanto você não estiver descontente com a sua condição espiritual, enquanto você não olhar para você à luz da palavra de Deus e entender que você precisa caminhar muito para crescer espiritualmente ainda e se tornar parecido com o seu alvo, que é quem? Jesus Cristo. Enquanto você não entender que você tem uma longa jornada pela frente, você nunca crescerá espiritualmente de forma significativa. Você vai sempre continuar uma mediocridade espiritual. Irmãos, eu tenho uma visão, talvez,
que muitos cristãos, ou uma observação de que muitas vezes os cristãos hoje em dia sofrem de uma doença muito séria: nanismo. Só que não na estatura, apesar de que alguns também, mas não somente na estatura. Sofrem de um nanismo espiritual, onde aceitam a Cristo como Salvador, passa-se anos, e parece que esses cristãos ainda enfrentam as mesmas batalhas, as mesmas lutas, as mesmas dificuldades. Parece que não há progresso. Parece que entra dia, entra mês, entra ano, sai ano, e ainda continuam depressivos, tristes, continuam ainda lutando e não vencendo as mesmas lutas todos os dias. Irmãos, sabe por que isso acontece? Falta de crescimento espiritual. Falta de desenvolver a sua salvação, a sua fé. E nós precisamos mudar essa situação. Mas eu gostaria de te alertar também a respeito de uma coisa muito importante. Aonde há crescimento, há evidência de que existe vida. Tudo que é vivo, cresce. Você cresce durante a sua vida inteira. Quando você para de crescer para cima, você começa a crescer para os lados, né? Mas você continua crescendo durante toda a sua vida. A maior prova de que há vida é que há crescimento. Quando uma árvore para de crescer, essa árvore está morta. E ela não serve para nada, ela deve ser arrancada e jogada fora e plantada qualquer outra coisa no lugar. Irmãos, se você é salvo em Jesus Cristo, se você verdadeiramente um dia clamou ao Senhor para ser o Salvador da sua vida, se você se arrependeu dos seus pecados, você deve crescer espiritualmente. E se não há crescimento, é porque nunca houve um novo nascimento. Toda vez que há um novo nascimento, há crescimento, há desenvolvimento. Por isso que nós devemos olhar para as nossas vidas e verificarmos se estamos crescendo. Porque se estivermos crescendo, isso é sinal que nós temos uma vida espiritual saudável. Quantos de nós não faremos o mesmo ao detectarmos que os nossos filhos não estão crescendo? Qual que é a primeira coisa que o pediatra faz quando você entra no consultório com uma criança, com um bebê? Ele mede aquela criança. Ele coloca aquela criança na cama, vamos ver se está desenvolvendo, vamos ver se está crescendo. Se está crescendo, é sinal que está tudo bem. Se para o crescimento, todo mundo fica alerta, algum problema existe. Irmão, se você está aqui na Igreja Batista Nova Vida, e entra ano, sai ano, você não cresce, você não desenvolve, você continua com suas mesmas lutas medíocres, com seus mesmos pecadinhos de estimação, você não consegue desenvolver a sua fé, você não consegue se tornar útil na casa de Deus, você não consegue ser fiel aos cultos. Você fala: pastor, é uma luta tão grande, mas eu não consigo ler minha Bíblia, eu não consigo orar, eu não consigo chegar fiel aos cultos, eu não consigo ter comunhão com os meus irmãos em Cristo. É uma dificuldade tão grande viver a vida cristã. Fique alerta. Talvez a razão para isso é porque você não está crescendo. E a razão pela qual você não está crescendo talvez seja porque você nunca nasceu de novo. E o que você precisa é crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que você precisa. Mas para isso você precisa nascer de novo. Sem nascer de novo, você nunca crescerá espiritualmente. Nunca. Você pode tentar viver o cristianismo com suas próprias forças, mas toda vez que você tentar viver o cristianismo com suas próprias forças, você está fadado a falhar. Porque você não consegue viver o cristianismo por você mesmo. Mas a partir do momento que você crê em Jesus Cristo, você nasce de novo, Ele mesmo diz que o fardo dele é suave e leve, o jugo é leve. E nós podemos então viver a completude da salvação. Nós podemos viver o máximo da vida espiritual, mas somente quando nascemos de novo. Mas se você já é salvo em Jesus Cristo, eu imagino que o grande desejo do seu coração é crescer espiritualmente. Você deseja, no íntimo da sua alma, ser semelhante àquele que te salvou. Essa é uma marca de um cristão. Um cristão quer ser semelhante a
o seu Senhor. Nós devemos ter isso como objetivo de vida, e Pedro sabe disso, e por isso que ele termina no final do seu livro, falando sobre esse assunto. Ele começa a responder a seguinte pergunta: como nós podemos então, como eu posso crescer espiritualmente? E para responder essa pergunta, ele dá aqui uma série de imperativos, uma série de ordens, que nós transformamos essas ordens em atitudes que o cristão deve ter na sua vida, que o levará então a ter uma vida espiritual madura, uma vida espiritual amadurecida, uma vida espiritual crescente. Quais são essas? Nós já falamos sobre 3 delas na semana passada. Se você perdeu, você pode recorrer aos meios digitais aí, pesquisar, e você vai achar no Facebook ou no YouTube. Nós temos essa mensagem lá. Você vai poder ouvir as primeiras 3 atitudes que o cristão precisa ter na sua vida para crescer espiritualmente. Se você tiver dificuldade em achar, fala com o Natan, ele que é o responsável por cuidar dessas coisas. Ele vai poder te ajudar a localizar essas mensagens, tá bom? Mas nós falamos sobre as 3 primeiras atitudes necessárias para que nós possamos então crescer espiritualmente. A primeira delas é a submissão. Nós encontramos no versículo 5, quando ele diz: semelhantemente vós, os mais moços ou os jovens, sede sujeitos aos mais velhos. Ou seja, a primeira característica para que você possa então crescer espiritualmente é submissão. Segunda atitude necessária, humildade. E onde nós encontramos isso? Versículo 5 e versículo 6 diz: e cingindo-vos todos de humildade uns para com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E ele, para não ficar na dúvida, ele fala: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que seu tempo ele vos exalte. Então, 3 vezes nós encontramos humilhação ou humildade sendo apresentado somente nesses 2 versículos. Isso então nos mostra que é importantíssimo na vida do cristão uma vida de humildade perante Deus e também uns para com os outros, conforme nós vimos na semana passada. E também nós falamos que submissão está sempre ligada à humildade. Um humilde sempre se submete. E a terceira atitude que nós vimos na semana passada é uma atitude de confiança. O versículo 7 diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, submissão, humildade e confiança são fundamentais para o crescimento espiritual. Hoje nós vamos continuar de onde nós paramos. Então, a partir do versículo 8, nós temos a 4ª atitude necessária para que nós possamos crescer espiritualmente. E é uma atitude de sobriedade. Olha o que diz o versículo 8. Sede sóbrios. É essa a característica que ele apresenta. Somente com essas 2 palavras. Sede sóbrios. Ou seja, seja moderado. Tenha um autocontrole. É isso que nós devemos entender quando ele diz aqui no versículo 8, sede sóbrios. Essa também não é a primeira vez que Pedro fala a respeito da necessidade de sobriedade espiritual. Se você voltar no capítulo 1, versículo 13, você vai encontrar que Pedro diz o seguinte: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios. O que ele está dizendo ali? Cinja o seu pensamento, ou amarre os seus pensamentos e seja sóbrio. Por quê? Porque muitas vezes, em meio ao sofrimento, nós temos muitas vezes a disposição, ou nós somos muitas vezes levados a não pensar de forma racional, mas de pensar de forma irracional, de agirmos pela emoção. O que Pedro diz ali no capítulo 1, versículo 13 é: cinja o vosso lombo com entendimento e seja sóbrio, não haja como louco. Mantenha o seu pensamento cingido, amarrado, sobriamente. No capítulo 4, versículo 7, ele repete, ele fala: mas já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Essa palavra sóbrio significa domínio próprio, significa autocontrole, significa estar no controle das situações da vida, significa ter prioridades de vida bem estabelecida. O interessante é que esse termo é muitas vezes aplicado como um contraste de um alcoólatra, né? A pessoa está ou alcoolizada ou ela está sóbria. E é esse mesmo a ideia aqui, essa intenção aqui.
Na verdade, essa é uma das principais aplicações desse termo lá nas Escrituras. Estar sóbrio significa principalmente não estar embriagado com álcool. E aqui ele está dizendo, sede sóbrios, mas em qual sentido? Não se embriague, não com álcool, mas não se embriaguem com o mundo. Não se embebede com o mundo. Não se torne um dependente do mundo. É dessa forma que ele está colocando aqui. É interessante, irmãos, que o álcool, o que o álcool faz com o ser humano? Quando você bebe, a primeira orientação que é passada pela sociedade é, tá bom, beba, mas se beber, por quê? Porque quando você bebe, ou quando você está alcoolizado, você perde o controle sobre as suas atitudes. Você perde a noção das coisas. Você já viu um bêbado mirando de um lado para o outro para atravessar uma rua? Ele demora horas ali. Por quê? Porque o poste provavelmente está mudando de lugar, né? Então ele fica lá, e aí? Está aqui, agora está ali. O que eu tenho que fazer? Ele perde a noção de espaço. Ele perde a capacidade de poder até andar, o básico. Ele para de ter a capacidade de fazer. Se ele vai comer, ele erra até a boca. Por quê? Porque ele está alterado. Os seus sentidos estão alterados, a sua capacidade, o senso dele de direção, o senso dele de espaço, tudo se torna incapaz. Por quê? Porque ele está tomado ou dominado pelo álcool. Irmãos, o mesmo se aplica à realidade de um cristão ou de uma pessoa salva em Jesus Cristo que se embriaga com o mundo. Sabe o que acontece? Ele perde totalmente a capacidade de discernir as coisas espirituais. Ele está tão embriagado com as coisas do mundo, com o sistema do mundo, com as práticas do mundo, com a linguagem do mundo, com a roupa do mundo, com tudo que o mundo tem a oferecer, ele consome tanto aquilo que ele acaba tendo total incapacidade de discernir as coisas espirituais. Ele acaba tendo total incapacidade de viver a vida espiritual como ela deve ser vivida. E como resultado disso, o mundo a domina. O mundo a contamina de tal forma que toma conta de toda a sua vida. Por isso que Pedro lança isso como uma característica, uma atitude essencial se você quer crescer espiritualmente. Seja sóbrio, é necessário que você tenha sobriedade, é necessário que você mantenha a distância do mundo, é necessário que você não se embriague com o mundo. Cada vez que você come lixo do mundo, você deixa de se alimentar do pão do céu que Deus tem a te oferecer. E como resultado disso, você se torna, talvez, sem fome, mas ao mesmo tempo, totalmente desnutrido. Totalmente sem forças para viver o cristianismo em sua essência. Irmãos, em diversos lugares da Escritura, essa mesma exortação se repete. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 6 diz: portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos o quê? Sóbrios. É o mesmo princípio que ele está dizendo aqui, Paulo, em 1 Tessalonicenses. Em outro lugar, no versículo 8, ainda do mesmo capítulo, ele diz: nós, porém, que somos do dia, sejamos o quê? Sóbrios. Ou seja, nós que somos salvos, que não somos da noite, que se embriagam com o vinho, ou seja, aquelas pessoas que não se envolvem com Deus, mas se envolvem com o mundo, ele diz o quê? Nós que somos do dia, nós devemos ser o quê? Sóbrios. A mesma palavra aparece também na lista de qualificações do ministro. Em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2 diz: é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, temperante e o quê? Sóbrio. Ou seja, você não deve ter uma mente embriagada com as coisas desse mundo, mas sim sóbria e preenchida com as coisas celestiais. Colossenses capítulo 3, versículo 1 diz: se pois fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de onde? De cima. Mas você percebe a condição? Se, pois, fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Sabe o que ele está dizendo aqui? Essa condição é: se você é salvo, se verdadeiramente você tem uma nova vida em Jesus Cristo, o que você deve fazer? Não buscar as coisas desse mundo, não buscar os seus próprios desejos,
Não buscar satisfazer a sua própria vontade, mas buscar as coisas que são lá de cima. Busque as coisas celestiais, as coisas eternas. E em Filipenses 4:8, Paulo descreve quais são essas coisas, quando ele diz: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor, nisto pensai. Aqui Paulo sintetiza a vida cristã e ele fala o que o cristão deve buscar. Você tem dúvida no que é? Você deve buscar tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, de boa fama. Se há alguma virtude, se algum louvor há, nisso pensai. Mas o que muitas vezes o crente tem buscado hoje em dia? O oposto a isso, muitas vezes. Muitas vezes o mundo, ou o cristão, ele está consumindo o que o mundo tem a oferecer, até mais do que os próprios mundanos, muitas vezes. Ele está comendo na mesa do mundo, ele está se banhando com a lama que o mundo tem a oferecer, ele está tendo os relacionamentos que o mundo tem, ele está assistindo o que o mundo assiste, ele está tão envolvido com o mundo que você não consegue ter diferença entre um e outro. E como resultado disso, sabe o que acontecerá? Uma vida espiritual medíocre. Uma vida espiritual sem crescimento. Por isso que vem a exortação: seja sóbrio, busque sobriedade se você quer crescer espiritualmente. Então nós já vimos submissão, humildade, confiança, sobriedade e a quinta atitude necessária para que nós possamos crescer espiritualmente, uma atitude de vigilância. Olha o que diz o versículo 8. Diz assim: o vosso adversário, deixa eu achar, versículo 8 aqui. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Por que você deve, então, ser vigilante se você quer crescer espiritualmente? Na verdade, irmãos, aqui nós temos um grande alerta e que muitas vezes o cristão, ele deixa passar. Sabe uma coisa que você nunca pode esquecer como um cristão? Que como cristão, você sempre está em guerra. Sempre. Sabe qual é o grande problema do cristão? Ele se esquece que ele está em guerra. Quando o cristão se esquece que está em guerra, sabe o que ele começa a fazer? Ele começa a se envolver com negócios desta vida. Ele perde uma condição de vigilância. Agora, eu tenho certeza, se o nosso país hoje estivesse em guerra, e você estivesse no campo de batalha, e tivesse uma arma na sua mão, e o inimigo, você ouvisse o barulho dele, você poderia estar dias e dias, sem dormir, sem comer, mas você estaria alerta. Por quê? Porque o inimigo está à espreita. O inimigo está por perto, a qualquer momento ele pode chegar e tirar a sua vida. Irmãos, na vida espiritual, essa é a realidade que o cristão nunca pode tirar da sua mente. O inimigo está sempre por perto. Você não pode viver a vida cristã aqui de forma relaxada, achando que está tudo tranquilo. Não, eu estou aqui de férias. Eu estou aqui de lazer. Você não está nessa vida de lazer. Você não está vivendo essa vida aqui no mundo para tirar férias. Você está aqui como um soldado de Cristo Jesus. E como um soldado de Cristo, você deve estar alerta. Você deve estar preparado para a batalha espiritual. Muitos cristãos estão aqui: eu confio em Deus, isso já me basta. Ele luta por mim, então eu vou ficar tranquilo. Eu vou curtir minha vida. Eu vou trabalhar, comprar minhas coisas, viver aqui de qualquer jeito, porque no final das contas, Deus é o meu pastor e nada me faltará. Verdade. Mas ele manda aqui, no versículo 8, seja vigilante, vigiai, não esmoreça. O nosso inimigo, irmãos, é muito mais sutil do que qualquer exército. Você não percebe muitas vezes a aproximação dele. Ele pode chegar de vários jeitos diferentes. Pode chegar lourinho do olho azul.
lourinha do olho azul, e vai tirar você dos caminhos do Senhor. Ele pode chegar de várias formas. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios capítulo 11, que ele pode se aproximar ou se apresentar como um anjo de luz. Ele é sutil, ele é muitas vezes sorrateiro. Muitas vezes as pessoas imaginam, não, quando Satanás se manifesta, ele se manifesta como coisa ruim, o carcará, o tranca-rua. Irmãos, ele se apresenta como anjo de luz, para te enganar. Ele se apresenta de uma forma que você nunca imagina, que aquele ali, ou que aquilo ali que está sendo colocado, é uma condição para te levar ao pecado. Raramente ele vai se mostrar como ele realmente é. Geralmente ele se aproximará de você usando um disfarce, uma capa talvez até de espiritualidade, e ele se aproxima de forma tão sutil que você nem percebe o perigo que você está correndo. Mas, observando aqui no texto, nós vemos que nós devemos estar alerta. E por que isso é tão importante? O versículo 8 nos apresenta quem é o nosso inimigo. O interessante é que muitas vezes você pensa que seu inimigo é a pessoa que está sentada do seu lado, ou uma pessoa que está aqui no lugar, ou alguém que você pensa na sua mente, minha cunhada, aquela ali é minha inimiga, meu cunhado, minha sogra é inimigo, com certeza. Não. A palavra de Deus apresenta e fala que nossa guerra não é contra a carne, não é contra o sangue, ou seja, ninguém aqui é seu inimigo de fato. Sabe quem é seu inimigo? A palavra de Deus diz quem é o seu adversário. No versículo 8 ele o apresenta como o diabo, sendo o seu adversário. Ele, juntamente com os seus anjos caídos, eles são os seus adversários na batalha espiritual que nós vivemos no nosso dia a dia. E ele é apresentado aqui como o diabo. E esse termo, diabo, no grego é diabolos, que significa caluniador, difamador. Interessante que no Apocalipse ele é também chamado de Abaddon e Apolion, e ambos os termos significam destruidor. Ele também é o acusador, ele é o pai da mentira, ele é Satanás, ele é a serpente, ele é o dragão. Irmãos, todos esses predicados apresentados para Satanás servem para mostrar, e principalmente esse mostrado aqui, que apresenta ele como um leão que ruge, são usados para mostrar a sua ferocidade, para mostrar que ele não está aqui para brincadeira, ele não quer o seu bem de forma alguma. E sabe, essa figura tão dócil, que não é dócil, tão assustador muitas vezes, porque eu duvido que nós ficássemos tranquilos se tivéssemos um leão que ruge literal ao nosso redor, mas nós temos um espiritualmente. Mas é dito aqui que esse leão, ele ruge e ele está querendo nos devorar, nos tragar. Ele está sempre ativo. Esse leão nunca dorme. Esse leão nunca está com a sua fome saciada. Esse leão nunca está satisfeito. Pelo contrário, ele está só esperando uma oportunidade. E quando ele conseguir essa única oportunidade na sua vida, sabe o que ele vai fazer com você? Ele vai te destroçar. Ele vai te destruir. Ele não quer deixar pedra sobre pedra. Ele não quer deixar um membro conectado ao seu tronco. Ele quer te destruir por inteiro. O objetivo do diabo é semear a discórdia, é destruir a comunhão. O objetivo de Satanás para a Igreja Batista Nova Vida é primeiramente que cada cristão aqui tenha o seu relacionamento com Deus rompido. Ele não quer que você tenha um relacionamento de intimidade com Deus. Ele não quer que você leia a sua Bíblia. Ele não quer que você ore. Ele não quer que você venha aos cultos. Ele não quer que você sirva. Ele não quer que você pregue o Evangelho. Ele não quer que você louve a Ele com cânticos. Ele não quer que você testemunhe sobre a sua grandeza. Ele não quer que você seja alegre. Ele não quer que você manifeste o fruto do Espírito na sua vida. E Ele vai fazer tudo o que tiver ao seu alcance para que você não tenha intimidade e comunhão com Deus. O segundo alvo de Satanás, não somente ele quer que a sua comunhão com Deus seja rompida,
mas ele também quer que sua comunhão com seu irmão em Cristo seja destruída. E ele vai usar qualquer coisa para fazer isso. Ele vai semear a discórdia, ele vai colocar a briga, ele vai colocar o ódio, ele vai colocar o rancor, ele vai colocar um espírito sensível onde você parece um calinho machucado, que qualquer coisa você se ofende. Ele vai fazer o máximo, tudo, para que você não tenha comunhão com seu irmão em Cristo. Ele vai fazer o máximo para destruir aquilo que deve nos unir, que é o amor de Cristo. Então o objetivo de Satanás é duplo. Ele anda em derredor, primeiro para tirar-nos do nosso relacionamento com Deus, e depois para separar-nos uns dos outros. Interessante é que a palavra de Deus fala que toda a lei se resume em duas coisas. Quais são? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E é exatamente aí que o diabo quer atacar. É exatamente esse o objetivo de Satanás: fazer com que o homem não ame a Deus sobre todas as coisas e não ame o próximo como a ele mesmo. E triste, mas temos que dizer que muitas vezes Satanás tem tido grande êxito em sua tarefa. Por quê? Porque os cristãos não estão vigiando. Eles estão deitados eternamente em berço esplêndido. É o que o nosso hino nacional diz. Mas eles estão fazendo isso em sua vida cristã, em sua vida espiritual. Passa ano, sai ano, e o cristão não aprende a palavra de Deus, não estuda a palavra de Deus. É interessante que nós estávamos falando hoje na classe dos homens, na escola dominical, que muitas vezes as seitas, igrejas que não pregam o evangelho, que não pregam a salvação através do arrependimento e colocar a sua fé em Jesus Cristo, essas igrejas têm escolas doutrinárias quase todos os dias da semana, e essas escolas estão cheias de crentes, entre aspas, mas que estão ali querendo aprender mais uma mentira. E nós, que sabemos a verdade, não reconhecemos que é importante, como soldados em batalha, ir lá no arsenal de guerra e prepararmos as nossas armas para sair para a batalha. Nós deixamos as nossas armas lá, nós não lubrificamos o nosso armamento, nós não limpamos o nosso armamento, nós não preparamos o nosso armamento para a batalha, e como resultado disso, quando nós precisamos usar nossas armas espirituais, sabe o que acontece? Elas não funcionam. O inimigo chega e você está lá atirando, mas o que aconteceu? Não funciona, não sai bala, eu não consigo atacar o inimigo. Por quê? Porque você não está vigiando, você não está preparado para aquele confronto, e Satanás vai triunfar sobre a sua vida. Irmãos, a palavra de Deus também mostra que Satanás é chamado no Evangelho de João como o príncipe deste mundo. Sabe qual é o meio que Satanás muitas vezes usa para te contaminar, para te destruir? O mundo. Ele tenta colocar na mente do cristão que tudo que está no mundo é normal, tudo é aceitável. Não, essa roupa não tem problema, cristão pode usar, vai por mim, tá tranquilo. Essa música não tem problema nenhum, não, esse negócio é careta, seu pastor, sua igreja, procura uma outra igreja que vai ter um padrão que vai ser aceito. Ele tenta falar para você, não, que esse negócio de namorar é conhecimento, tem que experimentar mesmo. Se você não experimentar, como você vai saber se você vai gostar quando casar? Então você tem que experimentar, tem que se relacionar sexualmente, tem que ter maior variedade possível. O negócio é esse, é aproveitar a vida, porque afinal de contas só vive uma vez. Aproveite a sua juventude, porque você só é jovem uma vez na sua vida. Você só é criança uma vez na sua vida, você só é adolescente uma vez na sua vida, você só é jovem uma vez na sua vida, você só é velho uma vez na sua vida. Todas as experiências do ser humano é uma vez na vida. Mas o que Satanás tenta mostrar é: aproveite a sua juventude, porque você só é jovem uma vez. E sabe o que é triste? Muitas vezes o cristão compra isso como sendo verdade. Porque Satanás, ele é o príncipe desse mundo. Ele tem toda a sua política, ele tem toda a sua cultura, e ele consegue contaminar até os cristãos, e os cristãos muitas vezes comem e consomem tudo aquilo que ele tem a oferecer, e vivem vidas cristãs medíocres como resultado disso. Ele também é chamado, em Efésios capítulo 2, versículo 2, de príncipe das potestades do ar. Sabe o que significa isso? Que ele tem um poder demoníaco sobrenatural.
Ele tem não somente o controle sobre o mundo, mas ele tem o controle sobre a política desse mundo. Dá para perceber, né? A gente percebe que o demônio, Satanás, tem o controle sobre a política desse mundo. Irmãos, a política desse mundo é nojenta. A política que nós temos na nossa nação, ela é nojenta. É de embrulhar o estômago. Nós vemos o relacionamento que tem a política no nosso país. Mas tudo isso acontece, sabe por quê? Porque Satanás é o príncipe desse mundo. Porque Satanás, ele é o príncipe das potestades do ar. E ele e seus demônios ficam rodeando pelo mundo, buscando, sabe o quê? Alguém a quem ele possa tragar. Alguém a quem ele possa devorar. Deixa eu ilustrar essa realidade para você através de um personagem do Antigo Testamento. Se você voltar para Jó capítulo 1, não precisa abrir, eu vou projetar aqui. Você vai se lembrar o que Satanás disse quando ele se apresentou diante de Deus no versículo 7. Olha o que acontece nesse diálogo. O Senhor perguntou a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor dizendo, o que ele estava fazendo? Rodeando a terra e passeando por ela. O que você acha que ele estava fazendo aqui? Ele estava andando em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém que ele pudesse tragar, alguém que ele pudesse devorar. Ele estava passeando pela terra, procurando suas vítimas. Essa é a realidade da guerra espiritual que nós vivemos, irmãos. É isso que Deus quer mostrar aqui, lá em Jó, quando ele diz isso. Satanás vem de onde? De rodear a terra e passear por ela. Ele estava rodeando, procurando alguém que ele pudesse tragar, devorar, destruir. Capítulo 1, versículo 8 ainda diz: disse o Senhor a Satanás: notaste porventura o meu servo Jó? Que ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Versículo 9 a 11. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura, Jó teme ao Senhor debalde ou em vão? Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo quanto ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a sua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Versículo 12. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas tuas mãos. Apenas não encoste um dedo nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. E você já conhece a história, né? Você sabe o que vem acontecendo ali no decorrer da história, uma história de grande dor, uma história de grande sofrimento, mas mesmo diante de toda aquela dor e sofrimento que Jó estava se submetendo, ele ainda assim não deixou de glorificar e bendizer a Deus. Ou seja, Satanás errou naquilo que ele disse. Jó perdeu sua riqueza, Jó perdeu seus filhos, Jó perdeu seu rebanho. A única coisa que ficou com Jó foi a sua esposa. E ainda chegou para ele e disse: Jó, amaldiçoa a Deus e morre. Bela coisa que ele ficou, né? A esposa deu um belo conselho para ele. Mas a única coisa que lhe sobrou foi a esposa. Mas o interessante nós notarmos nessa história é que mostra como Satanás age no mundo. Ele anda em derredor buscando alguém para destruir. E sabe uma coisa interessante e importante? Satanás, sabe quem ele quer destruir? Sabe qual é o alvo de Satanás? Muitas vezes a gente pensa, é o incrédulo. Não. O alvo de Satanás não é o incrédulo. Sabe por que não? Porque o incrédulo já é seu filho. A palavra de Deus fala que quem não é salvo em Jesus Cristo é filho da ira, é filho de Satanás, não é nascido de novo, não é salvo em Jesus Cristo, não é filho de Deus. Então Satanás vai gastar tempo com aquilo que já é dele? Não. Sabe quem é o alvo de Satanás? O cristão. Sabe quem Satanás está procurando para destruir? Jó. Ele está procurando cristãos hoje que são como Jó, que são
íntegros e retos, e que temem a Deus e que se desviam do mal. Se você está buscando ao Senhor, você se torna prioridade número 1 de Satanás. Você se torna top 5 da lista. Você vai estar lá na frente, e ele vai colocar você com uma seta marcada. Ele vai falar, eu quero destruir fulano. Por quê? Porque esse fulano, ele quer servir a Deus, e eu quero destruí-lo. Você fala, poxa, então eu não vou servir a Deus. Então é mais seguro eu viver por mim mesmo. Não é. Porque se você vive por você mesmo, você é filho da ira. E a ira de Deus sobre ele permanece. Se você acha que estar no alvo de Satanás é perigoso, experimente estar no alvo de Deus. Satanás está no alvo de Deus. Os demônios estão no alvo de Deus. E como resultado disso, diz as Escrituras que eles tremem. Eles tremem diante de Deus. Então você deve tremer diante de Deus. Se você tem medo do diabo, tema infinitamente mais o nosso Deus. Por isso que a Escritura diz no capítulo 5, versículo 8, vigiai, esteja alerta. Por quê? Porque o seu inimigo é cruel. O seu inimigo não descansará enquanto ele não vê a sua total destruição. Não leve a vida cristã na moleza. Não acha que você está aqui brincando, porque você não está brincando. Você está brincando com coisa séria. Você está brincando no meio da guerra. E quem brinca no meio da guerra leva um tiro na cabeça. Nesse caso aqui, quem brinca no meio da guerra espiritual é destroçado por Satanás, porque abre uma brecha em suas vidas. E Satanás faz dele em pedaços. Por isso, esteja alerta. Agora, para finalizar, alguns tiros curtos. O que é necessário para você crescer espiritualmente? Submissão, humildade, confiança, sobriedade, vigilância e a sexta atitude necessária, esperança. Porque diante de tudo isso, se você não tiver esperança, você sucumbe na sua vida espiritual. Você desiste. Olha o que o versículo 10 diz. E o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, confirmar e fortalecer. Irmãos, é maravilhoso nós lemos esse versículo e nós percebemos que, tudo bem, nós vamos sofrer, faz parte da vida cristã o sofrimento. Esse slogan, pare de sofrer, não é de Deus. Pelo contrário, o slogan que Deus está mostrando aqui é, você vai sofrer, mas o seu sofrimento será por um pouco de tempo. Irmãos, o sofrimento do cristão tem prazo de validade. Vai ser rápido. Logo passa. É rapidinho, igual band-aid, já viu? Você põe o band-aid e você fala, agora tem que tirar. Como tira? Não, tira rápido, porque se você ficar tirando devagarzinho, vai sofrer mais, né? Então tira rápido, igual band-aid, puxa de uma vez. Aí resolve. Irmãos, o nosso sofrimento vai passar rápido. Você não vai ficar sofrendo para a sua vida toda. No máximo, o sofrimento na sua vida está limitado a essa vida. Comparado com a eternidade, não significa nada. Logo passa. E essa esperança deve encher o nosso coração de alegria. O sofrimento do cristão vem com data de validade. E essa data de validade, ela é muito curta. Ela é muito curta. Ele mesmo disse essa mesma coisa no capítulo 1, versículo 6, quando ele falou o seguinte, na qual exultais, ainda que agora por um pouco de tempo, sendo necessário estejais contristados por várias provações. Também, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 e 4, diz, bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias. Quem é Deus? O Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação. Irmãos, esse é o nosso Deus. É um Deus de misericórdia, é um Deus que nos consola em toda a nossa tribulação, e isso deve encher o nosso coração de esperança, e sendo assim, todo o sofrimento que nós passamos. Sabe por que ele vem? Versículo 10 fala, para nos aperfeiçoar, para nos confirmar e para nos fortalecer. Todas essas palavras são sinônimos que significam firmeza, significa força.
Você passa por sofrimentos e dificuldade para quê? Para aperfeiçoar a sua fé, para confirmar se sua fé é genuína, porque se não for, você vai sair daqui, você vai para o mundo. Se sua fé não for verdadeira, você não permanece nos caminhos de Deus, você sai. E também para te fortalecer, quando você passa por dificuldades e vence essas dificuldades, você se torna fortalecido na sua fé. Então você precisa ter esperança de que o sofrimento está transformando você em algo melhor, naquilo que Deus quer que você seja. A 7ª atitude necessária, uma atitude de adoração. Olha o que diz o versículo 11. O versículo 11 diz: a Ele seja o domínio para todo sempre. Amém. O que ele está dizendo aqui? Ele está declarando uma adoração a Deus. Pedro também disse no capítulo 4, versículo 11, que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Irmãos, não tem como você olhar para a realidade apresentada por Pedro nas Escrituras, aqui no livro dele, e você não terminar louvando a Deus. Não tem como. Porque ele fala aqui que quando nós nos humilhamos perante Deus, Ele nos exalta. Quando nós lançamos sobre Deus a nossa ansiedade, o que Ele faz? Ele cuida de nós. Nós vimos que o nosso Deus tem uma mão poderosa, nós vimos que o nosso Deus é um Deus misericordioso. Não é de se admirar que Pedro termine então a sua carta dizendo o quê? A Ele pertence a glória e o domínio para os séculos dos séculos. Amém. Ele tem que terminar louvando a Deus. Irmãos, nós precisamos terminar essa série de mensagens entendendo que enquanto estivermos nesse mundo sofreremos, mas o nosso sofrimento tem prazo de validade. Esse prazo de validade é muito curto e nós podemos crer que Deus está conosco todos os dias, nos capacitando a viver a vida cristã. E Ele, através do sofrimento, está formando em nós o caráter de Jesus Cristo. Isso deve encher os nossos corações de alegria. Isso deve fazer com que você saia daqui regozijante, feliz de saber que esse é o seu Deus, o Deus a quem você serve. E a última atitude, fidelidade. Quando você vê fidelidade, ele fala a respeito de Silvano. Olha o que ele diz: por Silvano, nosso fiel irmão. Sabe quem é Silvano? Silas. Grande companheiro de Paulo, mas também companheiro aqui de Pedro. Silas que escreveu essa carta. E é interessante que nós sabemos pouquíssimas coisas a respeito de Silas. Por exemplo, nós sabemos que ele é profeta, que Atos capítulo 15, versículo 32 diz isso. Nós sabemos que ele era um cidadão romano, porque Atos 16, 37 diz isso. Mas tirando isso, nós não sabemos quase nada a respeito dele. Mas é interessante que ele é conhecido por uma característica, por ser um irmão fiel. Fidelidade é fundamental para que nós cresçamos espiritualmente. Interessante que a palavra de Deus nos apresenta a Deus como um Deus fiel. A palavra de Deus diz em Deuteronômio 7:9: saberás, pois, que o Senhor teu Deus que é Deus, o Deus fiel, que guarda o pacto e a misericórdia até 1000 gerações, os que o amam e guardam seus mandamentos. Salmo 33:4 diz: porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são feitas com fidelidade. Hebreus 10:23 diz: retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que faz a promessa. Lamentações 3:22-23 diz: a benignidade do Senhor, as misericórdias do Senhor jamais acabam, as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. E sabe o que um Deus fiel exige dos seus dispenseiros? Que cada um seja encontrado fiel. É isso que ele precisa. E a última atitude necessária: afeto. Quando nós vemos isso, versículo 13 e 14 diz assim: aquele que se encontra em Babilônia, também eleita vos saúda, como também meu filho Marcos. E ele fala o quê? Saudai-vos uns aos outros com o ósculo do amor. Paz seja com todos vós que estáis em Cristo. As últimas palavras de Pedro aqui são palavras de amor. Ele diz: aquele que está em Babilônia. Pedro estava na Babilônia? Babilônia já acabou faz tempo. Mas o que ele está falando ali? Ele está usando um codinome para Roma. Como a perseguição estava forte, ele não podia dizer aquele que está em Roma, porque se essa carta fosse interceptada, o que os romanos fariam?
Opa, ele está aqui, vamos destruí-los. Não, ele usa um codinome e ele diz então, aquele que está em Babilônia, e ele emenda dizendo o que eles deveriam fazer. Saudai-vos uns aos outros com ósculo do amor. Sabe o que é ósculo do amor? Beijo do amor. O que ele quer dizer aqui? Ele fala que essa deve ser a demonstração de afeto, e era uma demonstração de afeto muito comum na igreja primitiva. Quando os cristãos se encontravam, eles se cumprimentavam com um beijo no rosto. Antes que os jovens fiquem felizes, homem com homem, mulher com mulher. Então, se você quiser dar um ósculo santo, eu estou aqui, de braços abertos, te esperando, rapaz. Mas as moças não, tá bom? Mas é dito aqui que essa era uma prática comum. E isso era uma demonstração de amor. Irmãos, amor deve permear a igreja de Jesus Cristo. Nossa igreja pode ter vários problemas, várias dificuldades, vários problemas em si. Mas uma coisa não pode faltar, sabe o que é? Amor. Todo visitante que chegar aqui, ele deve se sentir amado. Cada membro que chega aqui, ele deve se sentir amado. É isso que ele exige, principalmente quando ele diz no versículo 14, terminando: paz seja com todos vós que estáis em Cristo Jesus. Irmãos, Pedro terminou essa grande carta dizendo: como você pode viver espiritualmente? Se você quer crescer espiritualmente, o que é necessário? Submissão, humildade, confiança, sobriedade, vigilância, esperança, adoração, fidelidade e afeto. Eu disse, dá trabalho. Dá trabalho. Mas quem disse que seria fácil? Mas nós podemos crer que o próprio Deus nos ajuda. E lembre-se que nós só cresceremos espiritualmente quando escolhermos crescer. Se não fizermos essa escolha e perseverarmos nela, jamais cresceremos espiritualmente. Você está pronto para crescer? Você está preparado? Se está preparado, vamos terminar com uma palavra de oração.